Deus abençoe, irmãos. Bom, eu quero fazer a leitura da era passada, mas isto vai nos ajudar mais um pouco. Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, 1 a 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, é tempo desta grande revelação que o Senhor já manifestou. Estamos agradecidos por estes acontecimentos. Não é o homem, é Deus, como diz o seu profeta. Não pode ser o homem, quando vê todas estas escrituras cumprindo corretamente, não é o homem, é Deus. Então estamos agradecidos por esta oportunidade, por ver o que o Senhor já fez por nós. Enquanto muitos estão esperando no que o Senhor já fez, eles estão esperando o Senhor fazer. Estamos agradecidos pelo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Mais uma vez eu quero falar sobre os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Bem, tem pessoas que combatem sem saber. Elas levantam contra um assunto sem saber. Que se elas soubessem, elas não levantariam contra aquele assunto. Então a pessoa escreve sobre um novo nome e outra pessoa responde que o novo nome será revelado nos trovões, como se fosse um acontecimento para frente ainda. Eles estão até certos, estão citando a Escritura, só que citando a Escritura atrasada, em tempo atrasado, porque aquela Escritura já cumpriu e eles não perceberam o cumprimento dessa Escritura. Por isso eles estão aí às cegas, esperando o irmão Brana vir
e revelar os 7 trovões. Eu queria perguntar para eles muitas vezes nem nos escutam, mas eu queria perguntar, será que se eles ouvem a leitura da própria mensagem, onde o irmão Brana diz que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, será que eles creem? Se eles estão esperando o irmão Brana para revelar os 7 trovões, e se a gente mostrar para eles que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, e quem falou foi o profeta que eles esperam retornar para poder pregar sobre isto. Isso daqui é um alimento, irmãos, que a gente fala sobre ele, mas é um alimento de ontem. As pessoas ainda não comeram a comida de ontem. Você acha que elas vão comer a de hoje? Nem a de ontem. Aquilo é passado e eles não comeram este alimento. E Deus não vai voltar atrás e cumprir uma escritura outra vez para os Estados Unidos só porque eles não viram aquele acontecimento. Então, o irmão Brana diz que nós devemos falar somente o que o profeta falou. Ele mostra isso, Deus escondido e revelado em simplicidade, acho que 53, e tem outros lugares. Falar somente o que o profeta falou. Se você falar o que o profeta falou, que os 7 trovões, o novo nome será revelado nos 7 trovões, o que você fará com o que o irmão Brana disse depois que os 7 trovões já foram revelados? Quando você está esperando este acontecimento. Bom, vamos devagar aqui, em pouco tempo nós terminamos estes parágrafos, para tentar ajudar as pessoas. Eu sei que o povo que crê não precisa, eles já sabem disso. Eles já têm revelação, conhecimento destas coisas. Mas quantas milhares de pessoas estão aí sem saber das promessas de ontem? Elias virá e restaurará todas as coisas. Cumpriu também ontem, no tempo do irmão Brana. Ele foi o profeta Elias que restaurou todas as coisas. Aquilo que havia caído, aquilo que o gafanhoto comeu, que o pulgão, a aruga, comeu. Joel fala disso no seu capítulo 2. E que viria um restaurador, restaurando tudo aquilo que católica comeu, metodista, batista, adventista, pentecostal. São tratados na Bíblia como insetos, que comeram a árvore, só ficou o tronco. Mas eles comeram a casca, que é a religião, eles comeram as folhas, que é o verde, o companheirismo, eles comeram. O pulgão veio e sugou a vida no tronco. Então, tinha que vir um profeta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Isso é uma promessa que foi cumprida ontem, no ministério do irmão Brana. Já cumpriu. Elias já veio, já restaurou, já nos deu o batismo que Pedro tinha e que ninguém teve depois. Você sabe que isso é acontecimento, que no ano 100 eles batizavam uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois isto foi esquecido pela Igreja Católica e foi colocado Pai, Filho e Espírito Santo. E aí veio Lutero com Pai, Filho e Espírito Santo. Aí continuou Wesley com Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vieram os irmãos pentecostais com Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo crendo em 3. E eles são formados, são estudados para crer em 3 pessoas na divindade e nunca consegue ver quando Jesus diz: eu e meu Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Quer dizer,
o Espírito Santo seria enviado em nome de Jesus. Aí, 17, versos 6 e 26 de São João, diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele manifestou que nome? Jesus. Qual o nome que o Filho manifestou? Era o nome do Pai. Manifestei o teu nome. E qual o nome que foi conhecido dali para cá? Jesus. Mas os grandes estudiosos não conseguem ver isto, porque Deus prometeu passar por alto os sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Então, falar somente o que o profeta falou. Vocês têm que ver que já aconteceu a restauração, batismo, ceia, ordem da igreja, a posição da mulher na igreja, não uma pregadora. Eu tenho que repetir isso. Poderia algum pregador me mostrar onde tem a palavra obreira na Bíblia? Pastora? Encontraria uma bispa na Bíblia? Encontraria alguma discípula de Jesus? Quer dizer, não tem na Bíblia, mas eles colocaram. Encontraria alguma diaconisa na Bíblia? Você encontra diácono. Então, as mulheres dos diáconos têm que viver puramente como as mulheres dos pastores. Isto é o que a Bíblia mostra. Não que a mulher do pastor é uma pastora e nem que a mulher do diácono é uma diaconisa. Quer dizer, não existe estes termos na Bíblia. Contudo, eles creem. Se perguntar do novo nome, eles falam: não tem Brana na Bíblia. Muito bem, mas tem o nome de Pedro e você não crê no que Pedro falou. Tem o nome de Paulo e Paulo mandou as mulheres ficar caladas na igreja e elas não obedecem, elas não crêem no que Paulo falou. Então, eles querem encontrar um novo nome na Bíblia quando o nome está na Bíblia e eles não aceitaram nem o nome que é de ontem. O nome é de ontem também. Veio lá do dia de Pentecostes, quando foi manifestado o Espírito Santo, e ali foi batizado o povo em Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles não são batizados assim. Procura essas denominações, procura esses gafanhotos, esse pulgão, essa aruga. Procura se eles sabem alguma coisa de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como Pedro realizou. Quer dizer, eles não creem. E se eles não tomam isso da Escritura, é falso, porque aquilo é a Escritura. E quando se fala do novo nome, não se fala do novo nome para o tempo de Pedro, para o tempo de Paulo. Não. O novo nome foi dito no Velho Testamento que o povo chegaria a conhecer o nome e depois o novo nome. Isaías fala sobre isto. Teria que conhecer primeiro o nome, depois o novo nome. Então o nome ficou conhecido durante 7 eras da igreja, mas o novo nome seria conhecido nos dias da voz do 7º anjo. Só que eles não vão admitir isso. Por quê? Eles acham que o Apocalipse talvez vai cumprir depois do arrebatamento. Enquanto que o Apocalipse é um livro que tem vindo em cumprimento desde os tempos de João. João, o evangelista, ele veio mostrando essas coisas que estava em visão e que vinha acontecendo e que seria revelado estes acontecimentos nos últimos dias na voz do 7º anjo. Bom, essas coisas são leite para nós, mas o que é leite para nós é carne dura para eles. Eles não conseguem comer, eles não têm o organismo próprio espiritual para digerir esta alimentação. Então, meu irmão, você que crê no profeta, tem que falar somente o que o profeta falou. Então, eu vou mostrar aqui que foi o profeta que falou. Vamos ver se dá para você crer. O Desvelar 341. Irmão Brana diz assim: mas agora, como Apocalipse 10 está revelado.
Só esse pedacinho é o suficiente. Agora, como Apocalipse 10. Agora procura Apocalipse 10, o que tem para ser revelado em Apocalipse 10. Nós temos 3 acontecimentos em Apocalipse 10. O anjo forte descendo do céu e o 7º anjo tomando o livrinho do anjo forte. E nós temos um acontecimento depois que o 7º anjo tomou o livrinho, mostrou para o povo, aí temos o último acontecimento. Temos João indo ao 7º anjo, que é o anjo forte na terra. Você vê o anjo forte na nuvem, mas quando ele pisa no mar entre gente e na terra, na América do Norte, ele chama-se Brana. Por isso, agora que Apocalipse 10 está revelado, o que William Brana estava clareando para nós. O que tem em Apocalipse 10? Tem 7 trovões. O William Brana diz que está revelado. Ele diz agora que Apocalipse 10 está revelado. Então eu diria, agora que os 7 selos estão revelados. Agora que os 7 trovões estão revelados. Agora, é o que o profeta falou? É. Dá para você crer que os 7 trovões já foi revelado? Agora que Apocalipse 10 está, tempo presente, revelado. O desvelar 341. Toma a mensagem, creia unicamente na mensagem que você vai bem. Então, você sabe que Cristo recebeu um novo nome, mas para receber novo nome, ele teve que vencer. Ele não recebeu novo nome quando ele estava no seu ministério terreal. Ele recebeu novo nome depois que ele venceu no ministério terreal. Aí ele venceu tudo ali, foi morto. Mas se venceu, como que morreu? Para você ver. Ele venceu e provou que ele venceu, que ele morreu. Provou que ele venceu, que ele ressuscitou. Ao 3º dia, ele ressuscitou. É uma prova de que ele venceu. Agora, vou repetir aqui o que o irmão Brana disse. E você deveria crer somente no que o profeta fala. Não precisa crer em mim. Crê no que o profeta fala. Primeiro selo 283. Conhecido demais de nós. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Até a forma de expressão do irmão Brana é passado. Olha para você ver. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. Agora escuta. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Agora, você que crê no profeta tem que crer nisso daqui, foi o profeta que falou. Nenhum de nós sabia que Jesus já tinha subido com um novo nome. Nós só pensávamos que Jesus ia descer com um novo nome, porque está em Apocalipse 2:17 e 3:12. Então, que ele desce com um novo nome, o novo nome da pessoa eleita, o novo nome da cidade. Toda hora que ele desce. Mas o irmão Brana está dizendo aqui que ele subiu, porque ele venceu, ele conquistou a morte. Venceu a morte. O inferno, a sepultura. Ele venceu. Ao 3º dia, ele saiu fora. Subiu ao alto. Você lê Atos 1:11 e você vê isso. Ele subiu ao alto, foi oculto por uma nuvem. A mesma nuvem que o ocultou naquele dia, ele voltou agora em uma nuvem outra vez. Em Apocalipse 10, verso 1. O anjo forte vem envolto a uma nuvem. Então, se eles pudessem entender isto, mas quando ele conquistou a morte, o inferno os venceu, subiu ao alto,
ele recebeu um novo nome. Quando ele subiu, naquele primeiro dia da semana, que houve a ressurreição, não no sábado, mas no primeiro dia da semana, quando houve a ressurreição, Deus estava indicando um novo pacto para o povo, não de um sábado, mas de uma ressurreição, já mostrando que ele era o primeiro desta linhagem e que todos quantos dormissem nele seria ressuscitado, assim como ele o foi. Amém? Então, olha para você ver. Ele conquistou a morte, o inferno e os venceu e subiu. Ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. Você vê que as próprias igrejas da mensagem estão fazendo uns cultos de gritaria. Porque eles acham que a gritaria resolve, que a gritaria mostra poder, que o silêncio não mostra poder para eles. Enquanto na Bíblia, o silêncio é o maior poder, que é o 7º selo. O silêncio é o maior poder, que é o 7º anjo. O silêncio é o maior poder, que é os 7 trovões. Ninguém sabia nada. Silêncio é o maior poder. Mas eles acham que gritar quer dizer poder. E a igreja toda grita. E hoje você vê, não somente os denominacionais, tem hora que você vai tomar crente da mensagem falando em língua estranha, sem dar interpretação. Quando isso já era para ser restaurado pelo profeta Elias, que era colocar os dons no seu lugar. Quando há uma língua estranha, tem que haver um intérprete. Quando tem uma profecia, todos calam para ouvir aquela profecia. Quem trouxe isso restaurado para nós? O 7º anjo. Quem era ele? Elias, o ministério de Elias. Aquele que estava incumbido de restaurar, ter um ministério restaurador, ministério tríplice. Elias, filho do homem e 7º anjo. E ele cumpriu tudo isto. Então, irmão Brana diz que eles gritam da maneira que fazem e não obtêm nada. Isto é, eles não obtêm revelação, eles não obtêm a terceira puxada, eles não obtêm o novo nome, mas eles gritam. Se por gritar recebesse algum poder, e não somente emoção, como na igreja, num campo de futebol, onde se gritam, só se emocionam por algum acontecimento, mas nenhum poder. Eles estão sem poder, só gritando, porque eles acham que o grito tem poder, que a igreja tem que fazer barulho. Eu creio em barulho, mas a igreja, ela tem poder no silêncio. Abraão teve poder no silêncio. Quando foi que Abraão recebeu o filho? No silêncio. O poder veio a ele no silêncio. Depois da circuncisão, depois do batismo do Espírito Santo, isso é que veio para ele a criança. Jesus só virá para nós depois que nós recebemos aqui na terra o novo nome, como Abraão recebeu. Recebemos a circuncisão, que é o batismo do Espírito Santo. O que Abraão recebeu, a circuncisão na carne, que diz o profeta, é o tipo do Espírito Santo para nós. E você tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mensagem do dia. Se você vivesse no tempo de irmão Brana, você tinha que crer nele como Elias. Se você tivesse vivido nos Estados Unidos, você teria que crer nele como manifestação do Filho do Homem. Você teria que crer nele como uma manifestação do 7º anjo. O 7º anjo, que era Deus vindo em carne. Que ele diz, vigie bem o 7º. Por que não vigiar o 5º, que era Lutero? O 6º, que era Wesley? Mas ele diz, vigie bem o 7º. E ele não expressa muito o nome dele, porque todo mundo da mensagem e da 7ª era teria que saber que tem um mensageiro e o seu nome é Brana.
e tem 7 letras. E estas letras, este nome está escrito em toda a montanha, lá em Montana, nos Estados Unidos. Mas eles não conseguem receber estas coisas. A irmã Brana diz, eles gritam e não recebem nada, 284 do primeiro selo, isto será revelado nos trovões. Então no primeiro selo, irmão Brana estava mostrando que a coisa seria revelado nos trovões. Agora, vamos estudar para ver se já foi revelado. Ele disse que seria revelado um novo nome nos trovões. Então, quando você soubesse os trovões, você saberia o novo nome. E se você não sabe os trovões, você não sabe do novo nome. E quando veio para o irmão Brana, veio como soletrando algo. Deus trabalha desta forma, B-R-A-N-H-A-M. Você diz, onde está escrito? Está no 7º selo. É exatamente ali que diz, soletrando algo. Ele não podia dizer qual este algo. Deus falou para ele, não diga a ninguém. O povo da mensagem dos Estados Unidos não podia saber, porque ainda havia uma manifestação para Deus operar na terra. E por isso Deus diz ao irmão Brana, não diga a ninguém. Estava falando dos 3 acontecimentos, deixa eu completar o pensamento. O anjo forte, o 7º anjo, e João falando dos 2 anjos. Você vê, João tem que falar do anjo forte e tem que falar do 7º anjo. E está tudo na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, vai falar de 10, de 1 a 7. Isso é o que está na Bíblia. E se ele fala do anjo forte, ele te explica que o anjo forte é Cristo. Por quê? Porque o 7º anjo diz que o anjo forte é Cristo. Se ele fala para você, se João fala para você do 7º anjo, ele vai dizer para você o novo nome. E ele vai mostrar para você quem era o 7º selo. Quer ver? Irmão Brana mostra que Apocalipse 10 era, irmãos, não é. Eu queria que vocês entendessem, vocês da mensagem, que foram na escola, que aprenderam, muito mais do que eu. Eu sou igual o Pedro perante vocês. Eu não sei nada. Por que vocês não aprendem isto? Apocalipse 10 era, não vai ser o 7º selo. Escuta, a festa das trombetas 229. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante do 7º anjo, que é Brana, o mensageiro do 7º selo, que é Brana. Quem que não sabe que Brana é o mensageiro do 7º selo? Se você lê a mensagem do irmão Brana, você sabe que ele mostrou que cada anjo das eras da igreja representava um selo. E Brana é o representante do 7º selo. Você que segue a mensagem e é cego nisso daí, não adianta mensagem para você, como não adianta Bíblia para os pentecostais, para os gafanhotos, para o pulgão, para a aruga, para o besouro. Eu estou falando linguajar da Bíblia. Não adianta a Bíblia para eles, porque a Bíblia diz que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eles não obedecem. A Bíblia diz que a mulher fica calada na igreja, eles põem no púlpito. Tudo que Deus fala, eles fazem contrário. Assim é o povo da mensagem. Eles ficam esperando o irmão Brana para revelar uma coisa, quando o irmão Brana mostrou que foi revelado no dia dele, e ainda deixou para o passado, mostrando aqui, ó, a festa das trombetas 229, ele diz, quão impressionante. Isso não te impressiona, não? Irmão Brana usou essa palavra, quão impressionante.
do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Agora me diga que você não sabe que o William Branham é sétimo anjo também, que é o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10, o que é Apocalipse 10? 7 trovões. Era o sétimo selo. Por favor, o que você precisa mais? Ele está dizendo Apocalipse 10. Era o sétimo selo. Isso quer dizer, lê em Apocalipse 10, o que tem? 7 trovões. Então o que Apocalipse 10 era? Brana. Apocalipse 10 era 7 selos. O sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. O sétimo selo é mistério. Brana é mistério. Apocalipse 8, verso 1, você vai encontrar que o Cordeiro abriu o sétimo selo e houve silêncio no céu por quase meia hora. E no dia que foi aberto o sétimo selo, na montanha, lá nos Estados Unidos, para o profeta, quando foi a abrir o sétimo selo, houve silêncio. Eles marcaram 18h10 a 18h30. Quando isso aconteceu, quase meia hora. Você sabe fazer conta? Eu pelo menos fui um pouco bom na matemática. Mas isso daí não precisa nem matemática. 18h10 a 18h30. Quase meia hora. A Bíblia é exata até no linguajar, na expressão linguística. O que você está dizendo? Quase. Não era meia hora. Se a Bíblia tivesse dito meia hora, aquela nuvem teria que estar formada ali no Arizona, das 6 horas às 6h30. Mas a Bíblia diz categoricamente, Apocalipse, capítulo 8, verso 1, que havendo o Cordeiro aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Quase meia hora passou de 15. Aí 20 minutos. É quase meia hora. Agora, é como Jesus ter morrido e não ter ficado 3 dias e 3 noites no seio da terra. E as promessas da Bíblia, que a Bíblia dizia que ele ficaria. Ele mesmo disse que ficaria 3 dias e 3 noites, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe. O Filho do Homem ficará no seio da terra e ressuscitará. Agora você faz a conta que ele foi sepultado sexta-feira, sábado, domingo, ia completar 72 horas, 3 horas da tarde, quando ele morreu, na sexta-feira. Ele saiu de manhã. Quando chegaram no sepulcro, ele não estava mais lá. Ele já havia saído. Porque tinha que cumprir outra escritura. Ele não permitirá que o teu santo ou meu santo veja corrupção. Isto era, Cristo não podia ver apodrecimento no corpo. E o corpo apodrece dentro das 72 horas. Então, antes das 72 horas, ele saiu, isso cumprindo a Bíblia. E assim, o sétimo selo foi dentro daqueles 20 minutos que apareceu, a nuvem foi fotografada nos Estados Unidos, das 18h10 às 18h30, onde Deus estava operando para o povo ver. Ele já tinha dado a mensagem ao seu profeta. Ele já tinha arrebatado o seu profeta para dentro daquela nuvem. Foi Mombrana que diz no sétimo selo, 150 da antiga tradução,
Ele foi arrebatado para dentro da nuvem formada por aqueles anjos. Então, tudo completo. Ele é o sétimo selo. Apocalipse 10 está revelado. Está aqui, ó. O desvelar 341. Isso quer dizer, Apocalipse 10, os 7 trovões está revelado. Eu ainda não li quase nada aqui. É porque o parágrafo, ele tem muito alimento. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 era. Ele está dizendo, Apocalipse 10, 7 trovões era. Mas eles querem dizer, vai ser. Não, Brana diz, era. Passado. Já estava no passado. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, Laodiceia 38, conhecido. Agora esse mensageiro de Malaquias 4, que é o Elias, e de Apocalipse 10, 7, que é o sétimo anjo, William Branham, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais, que é os filhos agora, no entardecer dos Estados Unidos, os filhos aos pais pentecostais. Por isso, quando William Branham veio com uma mensagem, ele tomou o povo dos Estados Unidos e converteu aquele povo à mensagem pentecostal dos apóstolos. Por isso ele começou com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2, convertendo o coração dos filhos. Mas você pensa que todo mundo que era da mensagem do profeta era filho? Não, nem convertido eram. Você quer ver a sequência? Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ele já está falando tão claro. Apocalipse 10, 7 trovões são revelações, não são os mistérios. As pessoas precisam aprender. Quando você lê a Bíblia, você lê mistério. Quando você lê os selos, você lê a revelação dos mistérios. Você não lê mistério mais, você lê a revelação. Ele revelará, ele quem? O sétimo anjo, revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios, verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Eles provam que eles não são filhos porque não são convertidos através dos 7 trovões. Os 7 trovões é que nos converterá. Escuta agora. Vamos fazer de conta que os 7 trovões vai acontecer. Vamos ler agora a mensagem, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, pregado em 1964, depois do selo. Você tem que ver as expressões também, depois do selo, como o irmão Branham usa. A pergunta número 21, tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios, já sido revelados? Presta atenção. Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? A pergunta foi boa. Foram revelados os 7 trovões nos 7 selos, mas ainda não nos foi dado a conhecer como os 7 trovões? Escuta a resposta do irmão Branham, parágrafo 78, perguntas e respostas número 4. Não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Você vê tão claro como que as pessoas dizem, irmão Branham vai vir para revelar. Olha aqui, você tem que tomar a mensagem. O advogado tem que conhecer os parágrafos da lei, o artigo da lei. Mas nós pregadores precisamos conhecer os capítulos, versículos, parágrafos. Também Bíblia e mensagem do profeta. Nós precisamos conhecer, senão como vamos mostrar isso para o povo? Como vou defender a mensagem do profeta? Como? Quando João tem esse ministério, ele vai fazer isso porque ele vai revelar para nós o que foi o anjo forte e o que foi o sétimo anjo. Por isso tem 3 acontecimentos, o anjo forte, sétimo anjo e João mostrando
o que fez o anjo forte, que trouxe o livrinho, e para quem ele deu? Para o sétimo anjo, que foi o irmão Branham. Então, para você que precisa da mensagem do profeta, porque é somente falar o que o profeta falou, eu estou te falando que o irmão Branham disse que o sétimo selo foi revelado, que os 7 trovões já foi revelado. É ele que está falando aqui, ó. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Agora você quer ver? Pessoas depois da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, aí eles faziam pergunta para o irmão Branham ainda, como se precisasse de um homem para revelar 7 trovões. Depois de pregado, depois que William Branham pregou o primeiro selo, até o 7º selo, perguntas e respostas sobre selos, entregou todo o alimento para eles. Depois eles me perguntam ao irmão Branham, o Desvelar de Deus 277. Olha o que eles perguntam. E ele disse: bem, isso aqui é um rapaz sábio que falou para o irmão Branham que o irmão Branham podia fazer uma Bíblia, porque o irmão Branham tinha qualidade. Mas o irmão Branham disse para ele: sim, tudo bem, mas eu não posso. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que não pode aumentar nem diminuir. Eles queriam pegar o irmão Branham, mas não tinha jeito. Então aqui o irmão Branham disse para ele: bem, quando ele fez a pergunta para o irmão Branham, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será, já mostrando para o futuro, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Vê como as pessoas, depois de revelado, ainda estavam perguntando para o irmão Branham se aqueles 7 trovões não seria uma revelação que seria dada a um homem ainda. Escuta o que o irmão Branham diz, 278, o Desvelar de Deus. Eu disse: não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. Onde? Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Quer dizer, é tão claro isso aqui para nós, mas essa aqui é uma mensagem como se pregava batismo em nome de Jesus Cristo. Tem que pregar uma mensagem: 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Está tão claro. Eles pensavam que teria que ter um homem, teria que ter pastor Joaquim Gonçalves Silva, teria que ter William Soto, teria que ter Cacô Felipe, teria que ter Osmar Rodrigues, e diz: não, está tudo revelado lá. Os 7 selos, ele está tudo revelado dentro dos 7 selos, porque os 7 selos abriu a revelação do que era os 7 trovões. É triste a gente pregar para um povo, eu creio que Pedro sentia assim, irmão Branham sentia assim, eu prego hoje e sinto assim. Você prega para um povo, você mostra para eles, é o seu povo, porque o povo do irmão Branham era o povo dos Estados Unidos. O Brasil não é o povo do irmão Branham, o Brasil, nós somos o povo de João. Sei que eles não entendem isso. Mas agora, o Brasil é o povo do João, que come o livrinho, que representa a noiva raptada. Quer dizer, se não tiver esse João, como você vai ser raptado? João é que representa a noiva. Eu não creio em João, eu não quero João, eu já quero ele. Eu quero João. Por que eu quero João? Porque João me representa. João representa a noiva raptada, diz o profeta. Então, por favor, você dizer: eu não creio em João, eu não creio em ninguém depois de William Branham. A Bíblia mostra que João é depois de William Branham. A Bíblia está mostrando Apocalipse 10, 8 a 11, é depois de Apocalipse 10, de 1 a 7. E por que a pessoa não vê? E que João é que vai esclarecer estas coisas para nós. É João que vai falar para nós do anjo forte que é Cristo. E que Cristo desceu e se encarnou em Branham, no 7º anjo. É João que vai falar essas coisas para nós, vai mostrar as coisas que esses 2 anjos, anjo forte e 7º anjo, fez para
nosso bem. E se você diz, eu não creio em João, você não tem representante. Sabe qual é o problema das pessoas? Cristo me representa. Se Cristo te representasse no rapto, não precisava mandar 7º anjo. Certo? Se ele te representasse no rapto, ele não representa ninguém no rapto. Quem representa no rapto é o 7º anjo. Quando revela os 7 trovões, é que pode manifestar aquele trabalho de Deus na terra, ao ponto de você identificar aquela pessoa, aquele homem, como o 7º anjo. É ele que te representa no rapto. Quem foi que subiu até aquela nuvem com 7 anjos? Foi Brana. Ele me representa lá. Quem foi que venceu no Calvário e me curou, me libertou e tem poder sobre o inferno e sobre a morte? Jesus Cristo. Mas ele subiu com um novo nome. E ninguém sabia esse novo nome. Durante 7 eras da igreja, 2 milênios, ninguém era para saber esse novo nome. Até no tempo do irmão Brana, Deus disse para ele, não diga a ninguém, mas o seu nome, Brana, está escrito em toda montanha. Quantos picos tem lá, Brana? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? O povo da mensagem, vocês já leram isso? Se não lê, por favor, leia. Parado na brecha. 138 a 155. Leia, por favor. Era Deus falando com o irmão Brana. O seu nome está escrito sobre toda ela. Um sinal eterno. Te dou um sinal eterno. Bran, ó para você ver. Está relacionado com um sinal eterno. Te dou um sinal eterno. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Vai lá para você ver ele soletrar. B-R-A-N-H-A-M. Está claro. 7 letras. Sinal eterno. Discuta com quem você quiser discutir. Fale com respeito ser eterno. Sem você entender. Mas Brana é sinal eterno. Foi o William Brana que falou, e depois você vai à carta ao irmão Liveio, em parágrafo 28, 29, e o que é que ele ensina ali também? Você sabe o que significa Bran, irmão Liveio? Significa perfeito, perfeição. Ele estava falando tudo do novo nome e as pessoas não entendiam. Quem é perfeito? Só o Pai Celestial é perfeito. E esse é o novo nome dele também. Este é o novo nome dele. Por isso, não cremos apenas em Jesus. Jesus Brana. Jesus Cristo tem novo nome. Deus veio numa carne, no 7º selo, no 7º anjo, revelando 7 trovões. B-R-A. O irmão Brana diz, veio como soletrando algo. B-R-A-N-H-A-M. Só que ele não soletra isso. Porque se ele soletrasse, ele estava revelando. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. Estados Unidos, Deus falou para o irmão Brana não falar para vocês. Vocês querem saber? Tem que procurar no Brasil. Deus disse para o irmão Brana, não diga a eles. Vocês sabem muito bem que eu estou falando a verdade. Está na mensagem. Se fosse para Deus falar para um americano, ele teria dito. Se fosse para Deus falar o novo nome para o irmão José Brana, Deus tinha dito para o irmão Brana, espera, porque um dia o seu filho, ele é profeta, e ele então vai falar o novo nome. Mas diz para os Estados Unidos, não diga a ninguém. Porque se Deus tem que levantar alguém após os Estados Unidos, não pode ser dos Estados Unidos. Tem que ser aquilo que o irmão Brana diz, ele será um estranho que tomará essa mensagem e prosseguirá com ela. Um estranho, não um americano. Eu tenho que encerrar. Deus te ajude.
Se você não pôde aprender com estas mensagens, você não vai aprender mais. Se você está ligado nos Estados Unidos, Deus já não fala mais. Alguém diz, não, mas Deus, eu estou ligado na Inglaterra. Ei, Deus faz tempo que parou com a Inglaterra. Eu estou ligado na Alemanha. 500 anos que Deus não fala mais com a Alemanha. Deus passou por lá e tocou para frente. Alemanha, Inglaterra, Lutero, Wesley, Pentecostais. Aí veio e manifestou o dia da vinda. O sétimo anjo está na terra no dia da sua vinda. Primeiro selo 41. Leia direito, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, como João Batista esteve na sua primeira vinda. Está lá, Irmão Branham estava ali, o sétimo anjo estava na terra, quando o Senhor veio no Monte Pôr do Sol, naquela nuvem, que o irmão Branham diz, toma aquela foto, vira para a direita, e você verá, é Jesus Cristo olhando para nós. Obrigado, Senhor. Se esse povo pudesse compreender que a luz que o Senhor tem nesse dia não vem da América. A América já cumpriu o seu papel. O Senhor já deu um profeta para nós da América. Uma revelação completa. 7 selos, 7 trovões, novo nome. O Senhor revelou, só que o Senhor diz, não diga para ninguém. Porque haveria novamente um ministério que a voz que falou, não escreva, tornou a falar comigo, disse João. E disse, vai, toma o livrinho aberto das mãos do anjo que está com o pé no mar e na terra e coma esse livrinho. Senhor, estamos agradecidos porque é o privilégio para nós aqui no Brasil, depois da América, depois da sétima era, depois que passou o período da revelação, veio o período de esclarecimento, que o Senhor disse para o seu profeta, não diga a ninguém, como a dizer, virá alguém que dirá para eles, mas não diga a ninguém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu
eu somente estou crendo.